Quero compartilhar com vocês uma dificuldade minha e alguns pensamentos que eu tive a respeito dessa dificuldade. Desde que eu comecei a entender que para acessar minhas ideias maiores, meu eu maior, eu precisava sustentar o meu físico, né? Eu precisava trabalhar com o meu físico, eu precisava dar valor na minha estrutura física materializada. Eu me propus a fazer 1 hora de caminhada, né? E então essa foi a primeira meta que eu me propus, 1 hora de caminhada, né? E aí essa primeira meta foi cumprida, então eu parei de procrastinar em relação a ir fazer, né? Então eu tive esse primeiro passo de ir atrás e fazer. Mas aí, essa semana, eu comecei a perceber um segundo ponto, um segundo item, né? Que eu nunca atingia os 60 minutos de caminhada no qual eu havia me proposto. Então, por exemplo, dava lá 55 minutos de caminhada, 50 minutos de caminhada, 59 minutos de caminhada. Começava a me dar como se fosse uma angústia, sabe? Uma ansiedade, algo tipo, vamos, termina logo esse negócio aí, acaba logo, já deu, já tá bom, ok, pode parar, né? Nossa, Giane, 1 minuto? O que isso vai fazer diferença na sua vida? Se a gente for parar para pensar em relação do ponto de vista biológico, ponto de vista calórico, não vai fazer diferença nenhuma mesmo. Mas se eu começar a olhar em relação a isso, em relação a algo maior, como por exemplo em relação às leis herméticas, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas as leis herméticas, quem trouxe isso foi o Hermes Trismegisto. Se você não conhece as leis herméticas, é esse livro aqui, ó. Mas o que eu aconselho? Vai lá na playlist da Nova Acrópole, procura lá a professora Lúcia Helena Galvão, né, que ela dá uma explicação maravilhosa e faz a gente entender o que é essas leis, porque realmente o livro aqui em si ele é bem complexo e às vezes a gente fica boiando nas coisas que ele está falando. Então, uma dessas leis diz que o que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, o que acontece no meu micro também vai acontecer no meu macro, né? Então, vamos analisar essa questão de que eu não finalizo os 60 minutos numa visão macro, né? A gente ampliando aí nossa visão. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, bom, eu tenho um plano, então os meus planos eu vou lá e vou atrás de concretizar, né? Nesse caso, foi a caminhada. Então, eu vou lá e eu começo, de fato, a fazer a caminhada, né? Então, se eu for pensar em planejamentos maiores, seja de trabalho, seja de realização pessoal, eu inicio esses projetos e eu vou atrás de fazer esses projetos. Em segundo lugar, vamos analisar aí essa questão desses minutos que faltam para completar 1 hora, né? Seja 5, seja 2, seja 1 minuto, né? O que significa? O insight que me veio é que eu não realmente finalizo todo o planejamento de uma forma cíclica, circular, completa, né? Então, pegando aí essas questões de, nossa, por que me causa angústia quando está perto de terminar? Por que me dá essa ansiedade, né? Então, eu posso levar em consideração que, por causa de algumas emoções, eu faço um boicote dos meus planejamentos de vida em geral, né? E acaba que eu não concluo, eu não fecho todos os ciclos da forma como tem que ser fechados, porque eu quero antecipar tudo que acontece, né? Por uma questão emocional e psicológica, né? Então eu dou um jeito de antecipar isso e talvez
existem ciclos que não eram para ser antecipados, ou seja, já estava quase para concluir, eu estava quase para atingir realmente o top, o êxtase daquele planejamento, mas aí eu antes disso eu interrompo, então acaba que eu nunca consigo realmente chegar no ápice de cada planejamento meu de vida, né? Seja no trabalho, seja em relacionamento, seja em todos os âmbitos. É como se, talvez, a gente pode pegar do lado do medo, será que é medo de ver o resultado final? Não querer olhar para o final, né? Ou não querer esperar e ver qual é o próximo passo e deixar a vida seguir o seu fluxo normal, né? Então, eu estou sempre antecipando o fluxo normal da vida. Não sei se eu consegui ser clara. Consegui ser clara? Consegui entender? Às vezes eu dou uma balançada aqui. Então, percebendo isso essa semana, fazendo essa autoanálise essa semana, né? O que eu comecei a fazer, então? Primeiro passo de qualquer coisa, né, gente? A gente precisa se perceber, né? Então, eu jamais chegaria nessas questões se eu não percebesse quais são os sentimentos do meu próprio corpo, qual é a minha tendência, né, em fazer as coisas. Então, o que eu fiz? Eu me propus essa semana de que eu vou fazer os 60 minutos de caminhada completos, sem choro nem vela, né? Vou fazer e pronto. E um segundo passo, né, que isso já vai ser agora para a semana que vem, é que eu vou ultrapassar em pelo menos 1 minuto esse meu tempo de caminhada. Então, assim, além de chegar nos 60, eu vou estabilizar um pouco, né, sem ter tanta pressa assim de acabar com aquele ciclo. Demônio, de novo, não tem nada a ver com o tempo de relógio, pelo amor de Jesus. Tem a ver com o que eu levo em relação ao sentido maior da vida, né? Ok? Mas isso, gente, é uma autoanálise, isso tem a ver com a minha personalidade, é algo para o meu perfil. Porque, por outro lado, existem pessoas que fazem o oposto, né? Existem pessoas que se propõem a fazer, vou fazer 60 minutos, né, de qualquer exercício, vou fazer 1 hora, enfim, 30 minutos que seja. E aí a gente pegando esse mesmo princípio, fazendo essa mesma analogia que eu fiz, né? Tem gente que enrola mais, né? Passa esse tempo, né? Propositalmente ultrapassa esse período aí. E aí a gente pode se perguntar se essa pessoa não está enrolando demais no que se propôs a fazer. Se essa pessoa não está perdendo tempo demais ou está perdendo o timing, procrastinando em novos projetos, né? Por estar perdendo tempo em algo que já deveria ter acabado. Eu quero vir aqui sempre fazer reflexões, né? Eu vou utilizar o máximo possível as minhas experiências, as experiências das pessoas que convivem comigo, de clientes, né, para a gente refletir. Então, assim, o que eu gostaria é que vocês analisassem, pensassem, não leve o que eu falo como verdade absoluta, mas, assim, tira as suas próprias conclusões, veja se faz sentido isso que eu falei na sua vida. E, por último, gente, eu quero reforçar algo, né, que eu falei um pouquinho lá no início, que é o seguinte: eu vejo muitas pessoas buscando a espiritualidade, buscando experiências superiores, né, uma expansão de consciência, elevação espiritual mesmo, mas a gente precisa lembrar que para atingir as escalas superiores, nós precisamos trabalhar com o que está aqui, com o concreto, que é o nosso corpo físico, as nossas emoções e a nossa mente, os nossos pensamentos, tá? Não existe a gente pular a etapa.
você ir lá e já, pum, né, seguir para lá em cima, tá? Antes de tudo, existe o trabalho aqui, do que é concreto. Automaticamente, conforme você for se trabalhando, né, conforme você for trabalhando suas emoções, trabalhando o seu corpo físico, sim, trabalhando o seu mental, o seu corpo mental, sim, automaticamente você vai subir para escalas superiores. E se você tem interesse em saber mais sobre você mesmo, saber os caminhos que você pode seguir, tá precisando de ajuda, pode me chamar, porque eu atendo individualmente em sessões de terapia. Primeiro lugar que eu sempre mostro a gente direciona qual é a sua personalidade, né, baseado nos preceitos do Enneagrama. E depois nós buscamos evoluir, expandir isso, expandir a consciência em relação a você como ser humano e as suas ações na prática, né, que eu acho que são muito importantes. Então, não existe elevação a níveis espirituais se na prática, no nosso dia a dia, a gente não age de acordo com isso, tá bom? Por hora, muito obrigado e até mais!